Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft 365 para administradores. Esta aqui, se eu não me engano, é uma das aulas, se não há aula mais importante, é uma das aulas mais importantes deste módulo de administração de Microsoft Teams, onde nós vamos falar das equipes, né? Afinal de contas, aonde nasce o Microsoft Teams? Nas equipes. Olha o nome do produto, Teams, equipes, né? Equipes em inglês. Então vamos lá. Sem demora, sem delongas, administração do Microsoft 365 para termos acesso à console administrativa focada em Microsoft Teams, tá? Mostrar tudo, Microsoft Teams, e ele vai para admin.teams.microsoft.com. Até as URLs administrativas fica fácil de entender quando você começa a trabalhar bastante com Microsoft 365, né? Administração central, admin.microsoft.com. Opa, administração do Teams, ele abre um espaço e coloca o Teams aqui entre o admin e o Microsoft. E assim ele faz com SharePoint, assim ele faz com Exchange. Fica até fácil de entender até essas URLs, que são as URLs administrativas. Bem, essa é a console. Esse painel geral também é presente nas outras consoles. Se você vai para a console de administração do SharePoint, você tem um painel com várias coisas sendo mostradas ali nesses cardzinhos aqui, que dizem respeito a sites do SharePoint, etc. Com Exchange não é diferente, e aqui com o Teams também não é diferente. Isso é muito bom, tanto em questão que eu falei de URL, quanto em questão de painel, porque traz uma familiaridade até para a gente que é administrador, que é mais técnico, tá? Uma forma igual de se trabalhar, familiar. Bom, aqui vocês vão ver no painel esquerdo, que também é um padrão da Microsoft, dos produtos que estão dentro do Microsoft 365, tem um painel lateral esquerdo com as ferramentas. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui é, clicando aqui em Microsoft Teams, no primeiro bifurcador que a gente encontra aqui, são vários, né, usuários, dispositivos, vamos ver aí alguns dentro desse treinamento de Microsoft 365 para administrador, e é claro, eu farei um treinamento dedicado de administrador de Microsoft Teams, administrador de mensageria, de comunicações unificadas, onde nós vamos destrinchar cada uma das ferramentas sem deixar nada de fora. Os meus treinamentos focados no produto são exaustivos, tá? É para certificação também do produto, né? Para as certificações que existem hoje dos produtos. O Teams também já tem várias certificações aí. Eu vou comentar quando eu começar a construir o treinamento focado em administrador de Microsoft Teams. Mas vamos lá. Microsoft Teams, eu posso fixar qualquer uma dessas ferramentas, como vocês já sabem, tá? Posso vir aqui no expansor, né? Abrir aqui, ó, o expansor, ele expande e retrai. E vamos para o que eu falei para vocês, que é o principal aqui, né? Que é o gerenciamento de equipes, uma vez que o Teams ele é constituído de equipes inicialmente, né? Ele é conhecido por isso. E aí você tem aqui um breve resumo, equipes e canais, aí já menciona outra coisa que a gente vai comentar aqui agora. Eu não tenho como falar de canais, de não falar de canais, porque está intrinsecamente associado às equipes. São coleção de pessoas, conteúdos e ferramentas. Olha que definição boa. Coleção de pessoas, conteúdos e ferramentas usadas para projetos ou resultados dentro da sua organização. Você pode gerenciar todas as equipes e canais e criar novos. Eu tentei desligar o ventilador aqui para ficar... Acho que não vai ficar tão barulhento não, porque eu estou usando esse camarada aqui, o Crisp. É uma inteligência artificial que pega o meu microfone, que já tem uma inteligência nele já de abafador de ruído, mas eu estou usando o abafador de ruído no hardware, nesse microfone que vocês não estão vendo aqui, da Audio Técnica, e também ali via software, né, para abafar, por causa dos barulhos, que aqui é barulhento, eu não consegui ainda um lugar super silencioso, ainda vou conseguir, mas vou ter que ligar o ventilador porque está bastante calor. Vamos lá. Você pode gerenciar todas as equipes e canais e criar novos. Ir para o centro de administração, grupo. O que é isso aqui? Ele está dizendo o seguinte, que lá no centro de administração do Microsoft 365, a casa do administrador, o ponto inicial, a sala que eu chamo, né? Porque geralmente as casas, quando você entra, geralmente você entra pela sala. Claro que existem aí cenários e cenários. Quando você vem para a central de administração do Microsoft 365, lá em cima você tem Teams e grupos, equipes ativas e grupos. Vamos lembrar das aulas nossas de identidade que foram extensas, hein? Mesmo sendo um treinamento que não é focado em Microsoft Entra, em Azure AD,
Vai ter esse treinamento. Mesmo assim, olha só, tem aula que eu tive que dobrar em duas, de tanta coisa que eu falei. E disso aqui eu falei pra caramba, que são os tipos de grupos, de equipes, tá? Grupo de segurança habilitado para e-mail, né? Grupo de distribuição ou lista de distribuição, grupo do Microsoft 365 ou equipes do Microsoft Teams. Tá vendo? Falei sobre isso. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste, porque esses vídeos são fundamentais, tá? Olha ela aqui, escondidinha. Ela não tá aqui para criar canal, para criar equipe de Teams, não tá aqui, tá? Não tá em grupo de segurança, não tá em lista de distribuição. Grupo de Teams e do Microsoft 365, na verdade, vai te dar acesso a duas criações bifurcadas aqui. A equipe propriamente dita de Teams e um grupo de Microsoft 365 que eu posso criar com equipe de Teams ou sem equipe de Teams. Casemiro, que confusão. É verdade. Se você não fizer um treinamento como esse aqui, ou se você não estudar por conta própria, para você entender essas diferenças, as semelhanças e as diferenças, vai dar um pane a qualquer hora aí para você entender todas essas possibilidades que você tem dentro de uma plataforma como essa, de gestão de identidades aqui da Microsoft, né? Vamos lembrar que quando você gera um grupo de segurança, ele é um grupo de segurança e ponto. Não tem Teams, não tem colaboração. Lista de distribuição é e-mail, certo? Para disparar e-mail nas caixas nominais. Também não tem colaboração. Quando você cria um grupo de Microsoft 365, que é o grupo mais completo, mais novo, mais tecnológico, você tem a opção de colocar uma equipe do Teams associada, já criar também junto a tudo isso uma equipe de Microsoft Teams, ou não. Você pode criar tudo exceto o Teams. E você pode também fazer o contrário, criar o Teams exceto tudo, só a equipe, por aqui, pela console de times e grupos, né? Times e grupos, equipes e grupos e equipes ativas e grupos do Microsoft 365. Vamos lembrar também que se a gente desce lá embaixo, na console administrativa do Microsoft SharePoint Online, portanto, também não pule as aulas. Eu não recomendo você não pular nenhuma aula. Não recomendo você pular nenhuma aula, né? Porque todas são importantes para a gente entender a cadeia de sequências aí, né? E a gente vai para sites ativos, onde nós temos os sites que nós geramos ali, ou de comunicação, ou de equipe. Na criação de um site, do mesmo jeito que na criação de um grupo de Microsoft 365, diferença que eu vou para uma terceira console diferente, ó, console 365 admin, console SharePoint admin, console Teams admin. Então, quando eu estou na console de SharePoint Online e crio um site, eu tenho a opção também de gerar uma equipe associada, ou seja, para aquele site ele gera equipe associada. Mas, Casemiro, você não tinha dito que esse site do SharePoint é uma aplicação, uma subplataforma que é filha da plataforma principal do Microsoft 365? É. E por que eu estou definindo ou decidindo se vai ter equipe de Teams por aqui? Porque ele sobe, pede ao pai, o pai autoriza, parece que estou falando de Deus, né? Pede ao pai, o pai autoriza. É mais ou menos isso mesmo, né? O filho pede autorização para o pai autoriza ou não, né? Isso vai ser o TI ali, né, que vai estar administrando a parte do 365 geral ali, principal, global. E se ele permitir, desce a instrução para poder executar. É assim que funciona. Então você pode ver aqui, por exemplo, que a minha intranet, ela é principal, mas eu tenho dois sites de equipe que eu criei. Pode ver que é de equipe mesmo, ó, site de equipe, nessa coluna aqui de modelo de site. O site de consultoria e o site de cursos são dois sites de equipe do SharePoint que não tem equipe do Microsoft Teams. Mas o site de projetos, ela tem uma equipe do Microsoft Teams. Propositalmente, eu fiz dessa forma. Ah, então, e agora? Se mais para frente eu sentir a necessidade de ter uma equipe para colaborar, para comunicar, para fazer o que o Teams faz, na minha equipe de cursos e na minha equipe de consultoria, eu vou ter que recriar tudo, fazer backup, jogar fora, migrar? Não, calma. Aqui mesmo você consegue acessar as propriedades. Por exemplo, vamos pegar cursos aqui como exemplo, tá? E tá aqui, lembra que eu já ensinei a fazer isso? Olha lá, deseja adicionar o Microsoft Teams a esse grupo, ele vai gerar. Por enquanto, como não existe, obviamente, no nosso Microsoft Teams só vai aparecer as equipes que já foram criadas. Bem, existe a equipe de projetos, esta console de SharePoint já está mostrando isso, a console de Microsoft 365 também mostra, olha lá, grupos e times, olha lá, projetos com Teams,
Opa, gerou um grupo de Microsoft 365 aqui na console de Microsoft 365 quando eu gerei a equipe lá do Microsoft SharePoint Online. Tá vendo? Tanto que tá consultoria e cursos aqui. Por que consultoria e cursos está aqui? Na console de grupos do Microsoft 365? Porque gerou um grupo de Microsoft 365. Contudo, eu também consigo saber por aqui que não gerou uma equipe de Microsoft Teams. Você precisa exercitar isso aí. Como é que a gente pode começar a exercitar de uma maneira bem didática? Dessa forma aqui, ó. Deixa eu iniciar o meu Microsoft Whiteboard. Gosto muito de usar ele para fazer brainstorming, para desenhar, tá? Opa, o Copilot chegando aqui também. Eu tenho o Copilot para Microsoft 365, né? Então, ó, já consigo usar o Copilot aqui para perguntar nos meus quadros brancos aqui, né? No meu whiteboard. Bom, eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou trazer imagens. Que eu vou utilizar para exemplificar. Eu nem vou usar de Exchange, na verdade, mas deixa ela aqui para se a gente for utilizar. Olha lá, ele mostra quando está exatamente do mesmo tamanho. Isso aqui é legal pra caramba, hein? Para você fazer um negócio exato. Como eu sei que todas essas imagens origem têm 220 pixels de altura por 220 pixels de largura, então quando eu faço isso aqui, ele detecta lá. Ele tá falando, essa imagenzinha, você desse jeito, se você soltar, vai ficar exatamente com o tamanho igual que tá todo mundo aí, ó. Não vai ficar um maior e um menor, não. Olha o espaçamento também, que legal. Exato, muito bom, né? Esse tipo de ferramenta aqui para a gente fazer muita coisa aqui profissional e com um alinhamento exato. Bem, quem é o pai de todo mundo aqui? 365, tá? É bom você também memorizar as logos, né? O que é muito importante. Quando você tem uma console de Microsoft 365, vamos colocar esses três aqui embaixo. Primeira coisa, né? Deixa eu colocar ele alinhado aqui, ó. Depois esse aqui alinhado para cá e esse aqui alinhado para cá. Perfeito. Agora, vou colocar alguns conectores aqui, só para a gente ter também. E eu posso colocar assim, ó. Vou colocar até ele maior aqui, tá? Olha lá. Vou trazer para frente, para ficar acima desses conectores. Deixa eu ver se dá para trazer todo mundo para frente ao mesmo tempo. Não, eu trago então cada um aqui, para não ficar essas setas aqui em cima dos logos. Olha só. Então tá aqui, né? Quando eu crio um grupo de Microsoft 365, então vamos pegar projetos lá que a gente está usando como um exemplo. Vou pegar aqui a ferramenta de texto. Tá? Quando eu crio aqui um grupo de Microsoft 365, poderia até colocar aqui um logotipo de grupo, mas não precisa, porque a gente sabe que o Microsoft 365 ele gestiona grupos lá, identidades, né? Ele tem um Entra encorpado nele. Ele vai gerar aqui um site de projetos. Se eu quiser, ele já gera uma equipe de projetos, só que é no Teams, porque as equipes estão no Teams, enquanto os sites estão no SharePoint, e ele vai gerar uma caixa de grupo, que na verdade é uma caixa coletiva, uma shared mailbox de projetos aqui no Exchange. Projetos @ meu domínio fallback ou de provisionamento.sharepoint.com/sites/projetos aqui no SharePoint. E aqui ele vai gerar simplesmente um repositório lá de projetos, tá? Só que a gente tem que entender que abaixo do Teams também tem os canais, calma aí que a gente chega lá. Se eu gero a partir daqui, o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Se eu gero a partir daqui, eu vou usar a caneta agora que fica melhor, eu acho, da gente entender isso aqui. Pode ser a preta? Eu vou pegar um azul só para ficar diferente aqui, uma azul. Tá? Porque a gente já tem muita coisa preta aqui. Deixa eu até aumentar aqui, dar um zoom. Se eu crio o grupo de Microsoft 365 aqui,
ele vai descer e vai replicar para todo mundo. Já fiz até o que eu deveria ter feito na caneta aqui, ó. Ele gera um site, ó, criei um grupo de projetos, criei de forma completa e criei um grupo de Microsoft 365. Não pode ser lista de distribuição, não pode ser grupo de segurança e não pode ser só equipe. Se eu gero uma equipe aqui, ele vai criar só isso aqui para mim. Se eu gero uma caixa coletiva aqui, também dá pela console de Microsoft 365, não precisa ir para de Exchange, a gente viu nas aulas, ele gera só isso aqui, nesse repositório aqui, uma caixa coletiva. E se eu gero só um site, também dá para gerar, vamos lembrar, eu estou falando, mas olha só, como é que eu gero somente uma equipe de Teams? Gente, olha aqui, ó, times e grupos, equipes ativas e grupos, grupo do time do Microsoft 365, equipe. Se eu faço isso, eu gero daqui para cá somente a equipe. Como é que eu gero só a caixa coletiva? Vamos lá. Aqui, ó, times e grupos de novo, caixa de correio compartilhada, adicionar uma caixa de correio compartilhada. Ele vai gerar apenas a caixa de correio compartilhada. Veja, não precisei ir para a console de administração dedicada do Exchange para gerar a caixa de correio compartilhada. Posso? Consigo? É claro, lá é dedicado e a gente já viu tudo isso. Mas aqui eu também consigo se eu quiser e se eu precisar, e se eu preferir. Na verdade, é uma questão de preferência, né? Eu posso gerar, então, um site. Então, vamos lá. Times e grupos, equipes ativas e grupos, políticas, grupos excluídos, caixa de correio compartilhado. Aqui em times e grupos, não. Em usuários, eu tenho usuários ativos, contatos, usuários convidados, usuários excluídos. Também não. Dispositivo é MDM e Autopilot. Recursos. Opa! Tá escondidinho aqui, mas tá um pedaço do SharePoint online aqui, administrador. Olha lá, fica em recursos, aonde a geração de sala e equipamento são recursos de Exchange novamente. Quando você vem para recursos, tá vendo que é um computadorzinho e uma impressora? É para recursos empresariais mesmo. O que é isso aqui? Conference Phone Poly Trio C60 ou Roundtable Poly CX 5550. São dispositivos que são compatíveis com o Microsoft Teams, roundtables, aqueles microfones, aqueles equipamentos de reunião, tá? E aqui são caixas de correio de sala. Então, caixa de correio de equipamento são mailboxes aqui? São mailboxes. E aqui são caixas de correio de sala, sala física, aquela que você tem que botar o pessoal lá dentro, abrir a porta, ter tudo organizado, ar-condicionado, projetor. Então, você consegue fazer calendário para gestionar esses equipamentos e a disponibilidade da sala. Eu mencionei isso no treinamento, no módulo de SharePoint, que a gente já passou. Mas aí, essa parte de recursos, ela vai dividir com sites. Aí já esquece SharePoint, já esquece Exchange, agora aqui é SharePoint. Os sites que eu crio lá, ele também aparece aqui. E eu poderia criar por aqui se eu quisesse. Veja só, olha o nosso site de projetos aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha lá, a lista de sites ativos na console administrativa do SharePoint. Olha aqui os mesmos sites. Então eu posso criar por aqui se eu quiser. Só que o que acontece é que aqui é só um atalho, porque quando eu clico, ele me leva para a central administrativa do SharePoint para criar a partir de lá. É só um atalho aqui. Diferente dos outros que eu consigo criar por aqui mesmo, sem sair daqui da console do 365, tá? É importante a gente observar isso aí, ok? Bom, o fato é que eu consigo criar, certo? Então, a partir, sendo um atalho ou não, independente disso, a partir desse conceito, eu posso criar apenas o site a partir da console administrativa do 365. Só que notem vocês, qualquer um desses três cenários aqui, site sozinho, equipe sozinha e caixa de grupo / caixa de correio compartilhada sozinha, criando a partir da console de administração do Microsoft 365, a orientação é essa aqui, ó. É do pai para os filhos. Eu estou criando a partir da console pai. Nota que os filhos são sempre dedicados. É por isso que eu falo, criar uma caixa coletiva aqui dá mais opções do que criar por aqui. Criar uma equipe pelo próprio Teams, pelo gerenciador do Teams, tem mais possibilidades de configuração logo no momento da criação por aqui, pelo painel filho, mas que é dedicado, do que por aqui. Então, o pai, ele é mais forte, mas ele é generalista, você tem que pensar desse jeito, tá? E sempre você tem esse sentido aqui. Deixa eu apagar, que daí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vou usar uma outra cor aqui, tá? Tem como eu criar um grupo, porque aqui em cima só pode ser grupo, certo? Nesse sentido.
do 365, um grupo de Microsoft 365, aquele que é mais recente, aquele mais completo, que eu falo para vocês que é poderoso no sentido de quantidade de funcionalidades que ele tem, a partir da console administrativa do SharePoint, que naturalmente vai criar site, sim. Porque quando eu crio um site de equipe, ele vai criar um grupo. Só que ele não manda nos grupos. Quem manda é o pai, é o 365. O que que ele faz? Aí, ó, vamos lá. Ele faz isso aqui. Ele faz uma solicitação para a necessidade de criação de site e, por conta disso, o pai autoriza, o 365 autoriza, essa permissão desce depois da autorização e é criado o site de equipe, junto a uma estrutura que vem antes, que é o grupo do Microsoft 365, porque houve essa solicitação. Certo? E aí, nesta solicitação, eu posso incluir o Microsoft Teams ou não. Então, pedir equipe de Teams, que é o nosso caso do site projetos. Ele fala, Teams, cria uma equipe aí. Eu estou criando um site, pedi para o pai. É como se fosse o irmão mesmo. Ó, eu estou criando um site, eu sou criador de site, eu sou o SharePoint. Eu pedi para o pai para poder criar, ele autorizou. Então ele vai criar um grupo lá para mim, porque só ele cria grupo, e aí vai me devolver a autorização. Eu vou criar meu site, mas o meu site eu já quero com uma equipe. Cria para mim aí, maninho. Cria para mim aí, irmão. Ele vai receber a solicitação, vai autorizar, e junto com esse bololô de coisas, grupo, site, vai ser também gerado o site de equipe. Olha aqui. Vamos rever, olha lá, projetos. Projeto é site, porque está aqui em SharePoint. É equipe, porque eu estou vendo pela console do SharePoint. Também vejo pela console, vamos lá, do 365, que é o pai, olha lá. E é grupo também, porque eu estou lá em grupos. Então, quer dizer, é site, é grupo, olha ele aqui, projetos. E mais uma vez, por um segundo prisma, estou vendo que é a equipe de Teams também. Qual é o terceiro prisma que eu consigo saber? Pela console do Microsoft Teams. Olha lá, gerenciar equipes, projetos. Tá entendendo a conexão? Isso é Microsoft Graph. Coloca na cabeça. Essas conexões todas é Microsoft Graph, tá? Bem, voltamos lá que eu quero explicar um pouquinho mais. Eu poderia, vamos no whiteboard aqui, ó. Eu poderia ter criado meu site, solicitado para o meu pai Microsoft 365, ele ter criado para mim um grupo autorizando a criação do site, já associando o grupo ao site, mas eu falar, ô maninho, Teams, eu não preciso de equipe agora não. Eu vou criar só aqui meu site e o grupo que meu pai pediu deixou, né? O meu 365 deixou eu criar. Qual é esse cenário? Esses aqui, veja, cursos e consultoria. Criou-se o grupo, porque solicitou ao pai, eu também criei pela console. Não sei se vocês lembram, também criei pela console do SharePoint. Então o SharePoint pediu, criou o grupo, desceu a autorização e depois, veja só, já estou na console do SharePoint aqui, criou o site, mas não tem equipe de Teams. Ok? Poderia ter criado daquele primeiro cenário que eu falei para vocês, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Poderia ter criado naquele sentido que eu falei para vocês, do pai para o filho. Aí não precisa pedir autorização para nada. Ó, esse cara aqui já é o que manda no negócio todo? Vai pedir autorização para quem? Se ele decidir criar, é só criar. Quem é global admin ou pode criar pela console do 365 admin, não precisa pedir autorização para mais nada. Já tem a RBAC, já tem a role, a função, já tem a autorização, certo? Então, se eu criar por aqui um grupo de Microsoft 365, criou e acabou, com ou sem equipe de Teams. Ou posso criar, agora sim, a gente não fez isso, tudo isso que eu falei para vocês, esses exemplos a gente já fez. Eu só não fiz ainda a criação de uma equipe de Microsoft Teams, que não necessariamente tem que ter grupo nem site amarrado, tá? Eu posso criar por aqui, ó, pela console administrativa do Microsoft 365. Vamos criar duas coringas só para laboratório, para a gente começar a estudar aqui. Criar uma equipe, ó lá, de Microsoft Teams pela console do manda-chuva do Microsoft 365. Legal, vou colocar o seguinte aqui, ó. Equipe A, não vou colocar uma descrição agora, posso colocar depois. Vou me autoassinar como proprietário. Vou avançar. Eu vou colocar aqui a Amanda. E vou colocar aqui a Carolina também, como membros dessa equipe A.
vai gerar alguma coisa no Exchange, porque eu estou vendo aqui que ele está querendo gerar algum objeto com arroba alguma coisa. Gente, arroba e-mail. Quem é e-mail, quem manda no e-mail, Exchange. Então, peraí, ele vai criar aqui uma caixa de grupo, tá? Eu vou chamar de equipe A para ficar bem congruente ali com o display name que eu estou dando para a própria equipe, que eu já coloquei lá no começo. Primeira página do formulário de construção. Ok, vou estabelecer que essa equipe é privada. Qual a diferença, né? É equipe privada, pessoas que foram estabelecidas como membros e proprietárias que vão acessar. Se eu colocar como público, não adianta nem eu querer colocar somente a Amanda e a Cristina como membros. Porque se é público, todo mundo vai conseguir fazer auto-discover. Vai encontrar essa equipe e vai entrar. Ou pelo menos pedir para entrar. Que eu tenho como fazer essa autorização depois, tá? Então, eu vou colocar como privado. Ok. Resumo e execução. Ó, presta bastante atenção. Quando eu crio por aqui, eu já consigo ver por aqui, pela console de administração do Microsoft 365, tá aqui, ó lá, equipe A, pedi para criar uma equipe A. Se eu vou para o meu SharePoint, vamos ver se aconteceu alguma coisa, se aparece um site aqui. Poxa, mas você pediu para criar uma equipe do Teams. Será que vai aparecer alguma coisa aqui? Por enquanto não apareceu. E na console administrativa do Microsoft Teams, vou pedir para atualizar a lista aqui, ó, nessa ferramenta aqui atualiza a lista de equipes, e ele já está conseguindo enxergar a equipe que foi criada lá na console administrativa do Microsoft 365. Então, consegue ver os membros, os proprietários e tudo mais. Você viu que por aqui, por enquanto, ele ainda não gerou site. Olha lá. E aqui, em grupos do Teams, ele gerou a equipe A. Mas está dizendo que não tem status do Teams com o Teams habilitado. É porque não foi feito first join ainda. As pessoas não estão usando. Não fez o ingresso naquele objeto. Olha só. Tá vendo? Agora, propagando, ele já gera pra gente. Demora um pouquinho, mas gerou aqui pra gente, tá? Vou fazer agora de uma outra forma. Fazendo a gestão, a criação pelo painel de administração do próprio Microsoft Teams. Vamos lá, estou aqui em Microsoft Teams, gerenciar equipes, vou adicionar uma equipe. Veja, vou dar um nome a ela, vou chamar de equipe B. Não vou colocar uma descrição agora, do mesmo jeito. Tá vendo que os formulários daqui são quase os mesmos de lá? Pelo pai, né? Que é o 365. Proprietário de equipe. Opa, aqui ele já é inteligente para identificar, ele é mais inteligente do que a console do 365. Que se eu sou, já tenho a licença, já tenho o RBAC, já tenho as funções, já tenho as autorizações, as credenciais para mexer nessa console de administração de Teams, e eu sou administrador, então ele já me coloca como proprietário. De cara. É claro que eu posso falar o seguinte para essa console de Microsoft Teams. Não o console administrativo de Microsoft Teams. Não vai ser eu que vou fazer gestão, não. Eu estou criando, porque eu sou o TI, mas quem vai fazer a gestão desta equipe que eu estou criando é um gerente lá de área. Mais a sua equipe, seus membros, tá? Mas eu vou me colocar aqui, como eu faço em todos os exemplos aqui, para a gente ter sempre o mesmo ponto de partida. E privacidade, que ele já coloca como privada. Tá? Lá você vê que puxa como pública, né? Que engraçado, aí a gente tem que mudar. Aqui ele já puxa como privada, tá? Vou aplicar. Mesmo passo a passo, só que com uma interfacezinha diferente. E tá aqui, ó. Mensagem de retorno de sucesso. Sua nova equipe B foi criada e tá aqui a equipe B. Ele criou até diferente, né? Com a bolinha aqui, ó. Os outros eram quadradinhos, ó. E a equipe B criou como uma bolinha aqui, ó. Mas é só visual, tá? Essa questão. Agora já ajeitou, ó. Agora deixou todo mundo igual. Engraçado, né? Coloquei com uma bolinha e depois ajeitou aqui para quadrado. Bem, vamos ver esse gerou site criando pela console administrativa do Teams. Olha só, na verdade, foi só uma questão de propagação, porque na verdade ele criou um site sim para a equipe A, eu gerando uma equipe de Teams pelo 365 administrador, e criou também um site para a equipe B por conta da criação da equipe B pela console administrativa do Microsoft Teams. Tá? O fato é que aqui, o único diferencial, vocês notaram o que teve de diferente da criação
pelo 365 admin ou pelo Teams admin, é porque aqui ele deixou eu estabelecer qual era a URL e deixou eu estabelecer por aqui, ó, qual foi o SMTP para caixa de grupo. Aqui não, ele nem perguntou de caixa. Com certeza ele criou. Se a gente for ver lá, tem o grupo, a caixa coletiva, né, a caixa de grupo. Mas olha só, aqui equipe underline A, porque deixou mexer. Aqui ele já meteu uma equipe B, tudo junto, sem o underline, que é um modelo que eu gostaria de adotar, né? E também colocou maiúsculo, eu não gosto, né? O URL tem que ser tudo minúsculo, né? Então, olha só, há vantagens, com isso aqui a gente consegue constatar, observar e constatar, que há vantagens e desvantagens na opção que você adota. Essa aqui tem vantagens e desvantagens, dependendo do que você enxerga como bom e ruim. E essa aqui tem desvantagens, vantagens e desvantagens também. E a do SharePoint tem vantagens e desvantagens também. Tá? Porque aqui no SharePoint eu poderia muito bem aqui vir em consultoria, como a gente já criou esse site sem equipe de Microsoft Teams, e adicionar por aqui. Vamos repetir esse procedimento que a gente já fez. Pronto. E aqui pela console de Microsoft 365, pegar cursos que a gente também já criou, que é um site, e adicionar uma equipe de Microsoft Teams associada. Agora todo mundo vai ter equipe de Microsoft Teams, só que a gente tem que começar a parar algumas arestas aí. A parar arestas e dar uma lixada, uma polida para poder ficar tudo dentro de uma conformidade, dentro de um padrão. Vamos começar sobre isso que a gente acabou de identificar aqui no SharePoint, as URLs de SharePoint. Bem, essa equipe A, eu criei como uma equipe de Teams pela console administrativa do Microsoft 365. Dá até para esquecer fácil, porque são muitas opções, né? Essa aqui já não. Essa tá do jeito que eu queria, que eu quis, porque eu configurei isso lá. Essa já mandou bala, não me permitiu que eu personalizasse. Então, peraí, a gente sabe que quando a gente entra em propriedades de um site, a gente pode editar a URL. Olha lá, editar a URL que foi gerada por mim ou sistemicamente, como nesse caso da equipe B, tá? Olha o endereço do site, eu vou alterar para equipe, começando com minúsculo mesmo, e B minúsculo com underline. Ele vai fazer a alteração, vai propagar. Como eu não mexi nada, não tem nada lá dentro de conteúdo, vai ser mais rápido aqui. Alterar o nome do site? Não, o nome do site está correto, é do jeito que eu criei aqui pela console administrativa do Microsoft Teams. Veja, agora isso aqui já está em conformidade. Já, ó, tá fazendo a alteração, ele vai refletir aqui. Vamos olhar nas caixas que foram criadas por conta dessas criações todas aqui e alterações todas. Então, ok, console administrativa do Microsoft 365. Opa! O Teams chegou antes aqui, fez push, empurrou a informação antes, curso do que consultoria. Consultoria eu mexi primeiro, hein? Tá vendo? Dependendo da console pela qual eu adoto, as coisas acontecem mais rápido ou mais devagar também. Constatamos outra coisa aqui. Deixa eu atualizar a lista para ver se ele também já colocou equipe em consultoria. Colocou. Foi mais devagarzinho, alguns segundos a mais, mas colocou. Agora todo mundo tem Teams bonitinho. Olha os display names aqui, ó, bonitinho. Consultoria, cursos, equipe A, equipe B, projetos, que é o nosso mais antigo, né? E que a gente tem feito mais laboratórios com ele. Olha os SMTP alias, os UPNs, User Principal Names, tá? Consultoria arroba, legal. Já tinha criado lá atrás assim, tinha definido, que eu criei pelo site, lembra? Pela console administrativa do SharePoint. Cursos também foi pela console administrativa do SharePoint, cursos arroba, tudo certo. Equipe A me deu a oportunidade, eu criei pela equipe do Teams, me deu a oportunidade de criar assim, desse jeito aqui, portanto tá certo. Equipe B, eu fiz por aqui pela console de administração do Teams e foi criado a partir de uma equipe de Teams também, só que aqui não me deu a oportunidade de escolher. Então, vamos fazer mais uma lapidação, ó, equipe B, e eu vou escolher ó, aqui eu mexo no display name, né? E aqui eu mexo no alias e no endereço de e-mail principal. Ó, mexo aqui e vou dizer o seguinte, eu quero desse jeito, ó, equipe underline B, tudo minúsculo, tá? Eu posso até jogar esse aqui que eu não vou usar, esse alias aqui eu não vou usar, então não tem problema, ó lá. Aqui eu altero, aqui é endereço de e-mail principal e aqui eu salvo como principal. Ah, ele está pedindo pelo menos um alias, né? Então, equipe B, domínio de provisionamento. Deixo de provisionamento aqui, mas o UPN igualzinho também, seguindo um padrão. Tenha em mente, isso não é perfeccionismo.
É que se você deixar uma sujeirinha aqui, a outra já vai fazer sentido. Ah, deixa a outra sujeirinha lá. Ah, deixa desse jeito que tá. Quando você menos esperar, você vai ter um Frankenstein lá na frente pra você dar conta, pra você organizar. Aí eu tenho que parar a empresa pra poder organizar, porque senão trava tudo, dá gargalo, aí é pior pra você, tá? Então prefira ser perfeccionista, pelo menos seu ambiente vai estar sempre organizado, tá bom? Olha aqui, ó. Ajustei isso aqui também. Agora essa parte está certa aqui, ó. Os UPNs todos certinhos do jeito que eu quero, os nomes também de exibição, com as equipes do Teams. Vamos ver como é que isso se refletiu lá no Teams agora? Deixa eu dar aqui um atualizar na lista, tá? Pode ser por aqui ou pode ser pelo atualizar do navegador, não tem problema nenhum, tá? Olha lá, projetos, consultoria, cursos, equipe A e equipe B, tudo bonitinho. E vamos ver como é que tá no meu Teams, porque eu sou proprietário de todas elas. Opa, explodiu tudo já no meu Teams aqui. Olha o meu Teams aqui, ó. Tá? Olha as minhas equipes aqui, ó. Tudo bonitinho. Agora depois eu vou fazer aí a manutenção, trazer um logotipo, uma imagem representativa para cada um deles aqui. Isso a gente vai fazer em outra aula, um trabalho mais de design aqui, de construção, mas as estruturas já estão todas prontas. Sendo que eu sei, mesmo gerando uma equipe de Teams para necessidades de comunicação, poxa, ele gerou um grupo de 365, poxa, ele gerou um site. Eu ainda não respondi para você por que ele gerou. Por que ao gerar uma equipe ou por aqui, ele gerou um site do SharePoint? Porque é o seguinte, na hora da gente fazer isso aqui, ó, vamos supor, vamos para projetos, mas poderia ser qualquer um outro aqui. Vamos pegar o equipe B e A que eu criei agora há pouco. Olha lá, canal geral, eu vou falar de canais em próximas aulas, tá? O que seriam canais e canais gerais. Eu tenho que ter uma guia de GED, Gestão Eletrônica Documental, para fazer essa minha equipe, além de postar. Olha lá, chat de grupo, comunicação, responder, dar like, colocar os reactions, também trocar arquivo, colaborar com arquivos, então tem que ser gerado um repositório. Qual é o produto, qual é o software, qual é a subplataforma que toma conta do GED dentro do Microsoft 365? São as bibliotecas de documento do SharePoint, portanto ele tem que gerar, e ele gera um site do SharePoint, e dentro desse site do SharePoint, como é um template de site de equipe, ele gera uma biblioteca de documentos chamada documentos, que aqui chama-se arquivos, mas é a mesma coisa. Tu quer ver uma coisa? Se a gente for no SharePoint, vou minimizar meu Teams aqui, olha lá, central de administração no SharePoint, vamos pegar a equipe A que eu acabei de gerar agora, como sendo originalmente uma equipe de Microsoft Teams, gerei a equipe A por aqui e a B por aqui, tanto faz, pode ser uma ou outra, vai dar o mesmo resultado. Ele gerou um site, eu vi isso aqui, demorou um pouquinho, né, para gerar, para propagar, mas gerou. Olha lá, gerou mesmo, tá? Deixa eu fechar aqui esses step by step aqui. Gerou um site completinho, como se eu tivesse vindo na console administrativa do SharePoint Online e gerado o site associado a uma equipe de Teams. Eu só fiz o inverso. Eu gerei uma equipe de Teams que me gerou um site, porque precisa trabalhar com documentos. É isso aí. Olha lá. Biblioteca de documentos. Olha a conectividade, tá vendo? Ó, em canais, canal General. É o canal geral, que é o primeiro canal obrigatório que toda a equipe de Teams tem que ter, tá? E a biblioteca do site, que eu posso gerar bibliotecas, pastas, arquivos aqui na raiz dessa biblioteca ou entrar na pasta General. E se eu gerar a partir da pasta General ou Geral, significa que eu vou ver esses arquivos. Isso a gente vai fazer em próximas aulas. Espera aí, abriu o TuDo sem querer. Eu vou ver esses arquivos aqui, em arquivos. Porque o General que está lá é esse canal geral que está aqui. É esse channel geral que está aqui, certo? Bem, uma vez entendido como é que eu gero, como eu não gero, se eu uso o SharePoint para gerar a console administrativa do SharePoint, se eu uso 365 para gerar a equipe do Teams, para gerar a equipe assim, associada, né, de um site que foi gerado, ainda não tem equipe, você vai lá e adiciona, no caso do SharePoint. O SharePoint é o único lugar que você não pode ir para gerar uma equipe de Teams. Não, você tem que gerar um site e nesse site você gera a equipe junto. Ou você gera um site sem equipe e depois adiciona. Agora, aqui sim dá para gerar uma equipe de Teams bruta logo de cara, pela 365 Admin e, obviamente, pela console dedicada do Microsoft Teams, você gera equipes aqui também. Agora vamos ver as propriedades, tá? A primeira coisa que ele mostra aqui neste painel, deixa eu até ver essa documentação aqui que é importante para a gente ver, tá? Para essa primeira aula aqui de equipes. Ele resume os usuários que estão licenciados. Quem tem licença de Teams hoje? Bem, quem está no Basic Standard Premium antes de 1º de abril de 2024. Basic Standard Premium, E1, E3, E5, F3, F5, Government, ONG e Education.
todos eles têm Teams, se eles assinaram antes de 1º de abril de 2024. Depois de 1º de abril de 2024, todo mundo, exceto E3 e E5 e Office 365 E1, que comprou o E3 e o E5, assinou o E3 e o E5, Microsoft 365 e Office 365 E3 e E5 e Office 365 E1, depois de 1º de abril, não tem Teams, ele tem que comprar a licença apartada, autônoma, de Microsoft Teams Enterprise. Comprou, juntou, também vai ter Teams, só comprou separado, tá? Por conta da regra lá europeia que eu falei para vocês. E a Microsoft modificou. Então, essa somatória são dos usuários que estão acessando algum recurso do Microsoft Teams que use equipes. Então, entre projetos, consultoria, curso, equipe A, equipe B, eu tenho 23 usuários no total, sendo 22 usuários internos, entre owners e members, e um usuário já convidado. Provavelmente foi em projeto que eu fiz isso, tá? Porque eu posso fazer o convite por aqui, dentro do Teams, pelo próprio Teams, pela console administrativa, pelo próprio Teams, pela console de Microsoft 365 e também dentro de um site de equipe, onde eu tenho a oportunidade de convidar ele para consumir conteúdos. Esse usuário externo que está sendo convidado, um cliente, um parceiro de negócio, um fornecedor, para dentro desse site, para consumir os conteúdos desse site e também colaborar de forma externa, federada ali, né, por convite na equipe do Microsoft Teams, fazer o pessoal conversar, tá? A gente vai ver tudo isso na prática. Bem, ok. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, essa documentação é importantíssima a gente ler, tá? Então tá aqui, ó. Equipes são coleções de pessoas, conteúdos, ferramentas que envolvem diferentes projetos e resultados. As equipes podem ser criadas para serem particulares, a gente acabou de ver isso, e apenas para usuários convidados. Você pode criar uma equipe só para pessoal externo, só para comunicar com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, não envolvendo mais ninguém que seja interno. Tem que ter pelo menos um interno. Quem está criando precisa ser a pessoa interna. E o restante pode ser tudo interno. Ou pode ser uma necessidade mista, onde tem alguns owners, alguns members, vejam que esses são internos, e alguns convidados externos, sem problema nenhum. É isso que ele está dizendo aqui, tá? As equipes também podem ser criadas para serem públicas e abertas. As públicas caem no e-discover e toda a minha empresa vai descobrir que tem uma equipe chamada equipe A, equipe B, vai ingressar ou vai pedir para ingressar. Também falei isso agora há pouco. E, né, que são as públicas, né, as abertas. Na verdade, o Microsoft errou nesse texto aqui, hein? Ó, públicas e abertas é a mesma coisa. Isso aqui tá errado no site da Microsoft. As públicas e as privadas, ou as abertas e as privadas. Tem que ter a privada, que é aquela que você determina assim, ó. Não, tô criando essa equipe A aqui, e aí esses são os membros e esses são os proprietários. Acabou. Quem não é membro, quem não é proprietário e quem não é convidado, não vai entrar, tá? Permitindo que qualquer pessoa dentro da organização participe. Gente, vou falar de uma coisa aqui que é de limite, mas vai ter aula para limite. Assim como teve aula de limites do SharePoint, de quantidades, de recursos, de espaço, tem limite também aqui para a usabilidade do Teams. Então, as equipes do Microsoft Teams, né? Eu vou ler aqui que fica melhor. As equipes também podem ser criadas, ok, já li isso aqui, permitindo que qualquer pessoa dentro da organização participe. Então, de dentro da organização, você pode ter até 10 mil membros, sendo eles membros mesmo, ou aquele membro que também é um administrador, um owner, um proprietário, tá? As equipes são projetadas para reunir um grupo de pessoas que trabalham unidas para realizar tarefas. O Teams pode ser dinâmico para o trabalho baseado em projetos, por exemplo, o lançamento de um produto, criação de uma sala ou de um evento digital. Tá vendo? Quando que eu vou usar uma equipe de Teams? Quando eu tiver qualquer uma dessas necessidades ou escopos de necessidades aqui. Eu vou lançar um projeto, eu vou criar uma equipe para o projeto, vou dar o nome do projeto para a equipe. Vou colocar lá quem são os gestores, quem são os membros, quem são os participantes que de repente estão lá fora e estão envolvidos nesse projeto. Eu contratei uma agência de marketing para fazer o marketing de uma campanha que é um projeto nosso. Ok, vai lá, envolve, traz, convida e todo mundo consegue colaborar aqui, ali dentro daquele espaço de trabalho colaborativo. É para isso que o Teams existe, tá? Para refletir a estrutura interna da sua organização, aí a gente já fala de uma necessidade mais departamental, mais hierárquica, onde você tem cargos, áreas, você tem departamentos, tá vendo? Por exemplo, departamentos e escritórios. Ou, como ele falou aqui, né, escritórios. Aqui tem uma visão, um prisma mais físico.
Você quer criar equipes de times para poder separar os seus escritórios, a sua matriz e as suas filiais? Também pode fazer. Então, é você que tem que sentar, tá vendo? Mais uma vez aqui, percebeu? É legal, é importante você planejar antes como é que você vai usar a estrutura de equipe do Microsoft Teams. Por quê? Uma vez que você sabe que no prisma do Microsoft Teams as coisas partem a partir da equipe, e depois a gente vai ter lá os canais que eu vou falar sobre eles, que são as extensões das equipes, as bifurcações, você precisa definir antes qual é o escopo. Porque se você começar a colocar a equipe para... Você até pode, mas toma cuidado, porque tem empresa que não vai ter problema, vai ter, por exemplo, equipes que são com foco de projeto, escopo de projeto, equipe com escopo de departamento, equipe com escopo de área, equipe com escopo de gerência, de cargo, equipe com escopo de escritório, físico, filiais, aí cria lá a equipe filial 1, a equipe filial 2. Tomar cuidado. Do mesmo jeito que pode ser trabalhar a teu favor, pode trabalhar contra, se você não conseguir controlar isso depois. Né? Não saber, na verdade, aí não passa a ter escopo. Então, ou você define um escopo muito bem, dizendo, não, aqui na minha empresa só geram-se equipes para a gente trabalhar a partir dos departamentos. Não, aqui a gente gera equipe no Teams para trabalhar projeto. Não, aqui a gente gera equipe no Teams para a gente controlar os escritórios. Ou você pode ser mais restritivo, ou você pode também ser misto, não tem problema nenhum. A questão é você que vai responder do outro lado como é que você vai gestionar melhor essas possibilidades de escopos que você pode trabalhar. Mas você não fica travado a trabalhar só com um tipo de escopo ou outro, você pode trabalhar com um escopo misto, mas tenha moderação para você lá na frente você também perder totalmente o controle de qual escopo é ou quais escopos são e virar também uma bagunça, tá? Ok, vou parar por aqui porque ele vai começar a falar de canal, associação e função, tudo isso a gente vai ver em próxima aula. É interessante que a gente fixe bem o entendimento de equipes, porque é o cerne aqui do Microsoft Teams, do entendimento de administração do Microsoft Teams. Vamos entrar nas propriedades de uma equipe, a nossa equipe mais antiga aqui do nosso treinamento, que é a de projetos, para ver o que tem lá dentro também na administração do Microsoft Teams. Olha lá, projetos, tem a foto das pessoas que são membros, tá? Isso aqui, ó, eu vou subir a foto depois. Tá? Abrir no Teams, olha lá, ele vai abrir no meu Teams, o que na verdade eu posso vir por aqui, clicar em geral, já consigo saber onde que tá vendo? É a mesma equipe. Eu posso enviar e-mail para o grupo a partir daqui, sendo eu administrador e estando eu na console administrativa do Microsoft Teams, né? Quer enviar um e-mail? Olha lá, cliquei, ele abre o meu gestor de e-mail e já envia para o SMTP Ilhas, lá para o PN correto da equipe de projetos, tá? Privacidade, tá mostrando, é uma equipe privada. Olha o e-mail dela, clicando aqui ele também abre de novo o seu gestor de e-mail, aí seu cliente de e-mail ou seu webmail, se você configurou para trabalhar com webmail, respondendo aos links mail-to, que é o protocolo de envio de e-mail, né? Aí você tem aqui, ó, os membros que você pode fazer gestão facilmente por aqui, ó. Precisou remover a Amanda não pertence mais à equipe de projetos. Vem pela console de administração do Microsoft Teams. Lembrando que o que está associado aqui? Está associado a um site de SharePoint, porque gerou. Está associado a um grupo de Microsoft 365, porque gerou. Uma coisa gera outra, não tem jeito. Eu expliquei isso aqui, ó. Aqui. Expliquei. Uma coisa gera outra, não tem jeito. E tem uma caixa também, um grupo de uma caixa coletiva no Microsoft Exchange. Então, se eu tirar a Amanda daqui, eu tirar ela de membra da equipe projetos, via console administrativa do Microsoft Teams, eu tiro ela da caixa coletiva, ela não pertence mais à caixa coletiva, à caixa compartilhada, eu tiro ela do site, ela não acessa mais o site de projetos, e eu tiro ela do grupo do Microsoft 365, que é mandatório, como eu sempre explico para vocês. Então, isso quer dizer que esta estrutura é obedecida não só na criação, esta aqui, ela é obedecida na manutenção, na edição também. Se eu mexo por aqui, reflete nos irmãos e no pai. Se eu mexo aqui, reflete nos dois irmãos e no pai. Se eu mexo aqui, reflete nos dois irmãos e no pai. E se eu mexo no pai, acabou, né? Ele manda, é mais rápido, todo mundo obedece. Não é isso? Veja como é fácil entender, na verdade, como funciona a parte de permissionamento do Microsoft 365 em todas as aplicações. A gente está começando com essas aqui, mas tem outras também, né? Vamos lembrar que olha o tamanho das aplicações, a quantidade de aplicações que tem o Microsoft 365. São muitas, dependendo da licença. Até a Basic já tem bastante. Imagina a E5 que é a mais completa, tá? Então aqui eu removo, eu adiciono novos proprietários. Tá vendo? Eu aqui, ó,
Como é que me aparece aqui embaixo? Eu tô aqui, ó, Maurício, nome de exibição, foto, nome do usuário, tá aqui meu UPN, que é o meu SMTP também, né? Aparece o meu título, que é o meu cargo, tô como diretor. Qual que é o local? Qual que é o escritório? Escritório de Tapecerica da Serra. Tá aqui a função. Opa, eu sou owner, sou proprietário dessa equipe, eu sou o gestor dessa equipe de projetos. Beleza? Mas eu posso adicionar mais um gestor. Isso vai depender do tamanho da tua equipe. A tua equipe, um gestor só dá conta? Não, tem que ter 2 ou mais gestores. Coloca aqui. Se você adicionar aqui, qual é a regrinha? Editou, todo mundo. Ó, eu tô aqui, certo? Ó, tô na console administrativa do Teams. Se eu adicionar um novo owner, um novo proprietário aqui obedece, e aqui ele pede permissão, não é que obedece. O filho não pode mandar no pai, mas ele pede permissão. Como eu tenho todas as credenciais de Global Admin ou de administrador de Teams também, aqui ele vai autorizar e vai descer a permissão para ele mesmo, né? Vai colocar o novo proprietário. Do mesmo jeito, um novo membro. Eu não estou tirando a Amanda, posso colocar mais uma pessoa sem problema nenhum por aqui, ó lá, adicionar membro, vou pesquisar e vou trazer o membro para cá, tá? Do mesmo jeito aqui, se eu posso adicionar um proprietário, eu pesquiso e trago ele para cá, tá? Para remover é simples, ó, selecionou e você remove aqui, tanto membro quanto proprietário. Agora, toca sem cacique não existe, né? Você não pode ser um proprietário único e se remover. Então nem dá, você vai tentar e você não vai conseguir remover. Tem que ter pelo menos um outro administrador ali para você se remover como administrador ou outro administrador te remover também, né? O outro proprietário. Bem, fora isso, tem a questão da promoção. Carolina e Amanda são membras, mas a Carolina ela está num processo aí que ela vai virar gerente na empresa. Então é óbvio que não é só isso que eu tenho que fazer no Teams. Para falar que a Carolina, de membra, vai virar proprietária, vai virar gestora da equipe de projetos. Não, eu tenho que ter uma preocupação maior. Lá na identidade do Microsoft Entra barra Azure AD, ou por aqui mesmo, na console de 365, que é um pedaço do Microsoft Entra mais facilitado, eu tenho que alterar tudo nessa usuária. Tenho que alterar o cargo, tenho que alterar todas as propriedades mandatórias, porque aqui é mandatório no 365 ou no Microsoft Entra. E aí as aplicações, elas também vão perceber isso e vão atualizar. Mas, se eu atualizar o diretório, não vai fazer com que eu torne a Carolina uma proprietária aqui no grupo, na equipe de projetos. Isso eu preciso fazer pontualmente. Aí eu venho aqui, ó, de membro, eu promovo ela para proprietária. Tá? Aí já não é uma adição, é uma promoção de quem já estava dentro como membro. Como também, se acontecer alguma coisa, não é comum isso, mas tu tá lá com um proprietário qualquer, você despromove. Deu problema lá, você quer cortar a possibilidade dele fazer gestão como proprietário, você despromove de proprietário para membro também, tá bom? Bom, então, se você entrar nas capacidades do usuário, por exemplo, da Amanda, se eu entrar aqui, eu consigo mexer em algumas coisas que são do usuário pela console do Teams também. Isso é bem interessante. Olha só, nome completo da Amanda, cargo, foto, posso iniciar um chat peer-to-peer com ela, ele chama o meu Teams e cria um chat peer-to-peer, ponto a ponto, envia o e-mail, verifico qual é a geolocalização, o e-mail completo dela está aqui, também posso enviar um e-mail por aqui, status no diretório, opa, tá online, consigo ver por aqui, presença rica, qualidade de 7 dias, aqui as chamadas que ela fez no Teams dela. Atividades em 7 dias, não usou, não participou de reunião do Teams online, de meetings. Chamadas também não, telefonia também não, né? O que é o PABX. Corrigir problemas de reunião, aqui ele vai puxar um log, vai fazer uma verificação, tá vendo? Informações gerais da conta dela, modo de coexistência, apenas Teams, notificação do usuário do Skype for Business, tem conexão com alguém que está usando o Skype for Business Server, aqui você tem essa informação, perfil de avatar, que é uma novidade que está chegando aí para reuniões com avatares no Microsoft Teams, e aí vai, quais são os aplicativos que ela usa, qual é a versão de Microsoft Teams que esse usuário está usando, opa, está usando o Microsoft Teams e está usando nessas equipes aqui, então aqui vai aparecer as equipes da quais ela é membro, ó a inversão aí agora. Eu estava fazendo aqui, foi para usuários, tá vendo? Ó, em gerenciamento de equipe, eu olho para a equipe e vejo quais são os membros e os proprietários. No usuário, eu vejo o usuário e na guia Microsoft Teams eu verifico a quais equipes ele pertence, como membro ou como proprietário, porque vai aparecer nessa coluna de função aqui. Interessante, né? Caixa postal, tá ativada ou desativada? Ó, a caixa postal dela tá desativada. Ativou? Não, tá ativada. Tá ativada.
Ele estava desativado, depois ativou sozinho. Chamadas e reuniões. Dispositivos do Teams. Quais são os dispositivos que são homologados, certificados para Microsoft Teams que ela está utilizando? Telefone de mesa, headset, e por aí vai. Políticas de uso. Quais são as políticas de uso que esse usuário está utilizando? Bem, apenas uma passada, um overview, porque a gente ainda vai ter aula dedicada de usuário, tá? Voltamos aqui para equipes, para a gente não sair do foco de equipes. Voltamos para projetos. Bem, aí agora nós temos os canais, tá? Lá, canal geral, porque todo mundo só tem um canal aqui por enquanto. Olha lá, equipe de projetos, canal geral. Equipe A, canal geral. Equipe B, geral. Consultoria geral e curso geral. Gente, o canal geral é o canal padrão e que toda equipe precisa ter. Senão não é uma equipe. Porque o canal onde é discutido assuntos gerais daquela equipe. Bem, se a equipe é de projetos, o meu canal geral vai discutir assuntos mais diversos possíveis de projetos dentro da empresa, já que a equipe é de projetos. Tudo bem. Aí dentro de projetos a gente pode começar a criar canais, olha lá, crio por aqui se eu quiser, tá? Mas dá para criar pelo próprio Teams também, uma vez que você é o administrador, o owner daquela equipe, eu posso vir aqui em projetos, ó, e no próprio Teams adicionar um canal. Posso fazer gestão de membro por aqui também, por que não? Olha lá, projetos, gerenciar equipe. Olha eu fazendo gerenciamento pelo próprio Microsoft Teams também. Uma vez que eu já sou administrador do ambiente técnico do Microsoft 365, tenho as roles necessárias para administrar o ambiente de Teams, por isso que eu tenho acesso à console administrativa do Microsoft Teams, e eu também sou proprietário dessa equipe. Então, é claro que eu vou conseguir ver os membros. Olha que legal. A Carolina e a Amanda nem trocou a foto aqui, tem que atualizar a foto, né? Se tem marca ou não, as mesmas informações, consigo tirar, consigo colocar a pessoa, consigo promover, despromover, igual lá também. Olha aqui, adicionar membro, tá vendo? Ó, solicitações pendentes para participar, canais, aí vai ter o canal geral, tá vendo? Ó, que é o canal padrão. Configurações gerais, ó, onde a gente vai subir a imagem aqui. Vamos aproveitar e subir, alterar imagem, carregar, já tenho ela pronta aqui. Aqui, ó, imagem de projetos. No SharePoint a gente já estava usando ela, né? Vou salvar para ficar tudo igual ali, né? Parecidinho, ó. Já aplicou aqui, tá vendo? Aplicou aqui também. E ok. Aí, isso aqui a gente vai ver mais para frente, fica tranquilo, tá? Permissão de membro, de convidado, menções, código de equipe, diversão, marca, a gente vai ver mais para frente. Análise avançada. Ó, da usabilidade desse meu canal, isso aqui é muito legal. Aplicativos conectados, Microsoft e não Microsoft, e as categorias de marca que a gente está utilizando. Só para vocês verem o que vem pela frente, tá? Talvez nesse módulo desse treinamento de Microsoft 365 e algumas coisas que são mais exaustivas, avançadas no treinamento dedicado que eu vou criar e montar também, tá? E disponibilizar aí na minha plataforma EAD ou na Udemy também, ok? Vamos lá. Voltando aqui, ó. Posso criar um canal para uma exclusividade, né? Então, de repente, se você tem assuntos que são muito nichados, são muito segregados dentro do assunto principal projetos, projeto de consultoria, projeto de migração, projeto de treinamento, estou trazendo para minha realidade, que é uma consultoria de TI. Por que não criar canais para discutir assuntos específicos? Por que não criar um canal apenas para reuniões, para discutir pautas, atas de reuniões? Aí é você que vai determinar. O canal geral, é bom você sempre inaugurar um grupo, uma equipe, um site com um canal geral apenas. As pessoas vão começar a discutir muitas coisas. Geralmente, quem é owner, quem é o proprietário daquele grupo, o gestor daquele grupo, ele vai perceber, é ele que vai perceber, porque é ele que está no dia a dia com a sua equipe, que assuntos X ou Y são muitos discutidos. Tem um percentual grande ali de pessoas tratando sobre aquilo, querendo resolver. Por que não criar um canal e colocar o grupo dedicado para resolver aquele tipo de assunto, filho do assunto pai projetos da equipe? Você pode fazer aqui, tá? E configurações desse canal, dessa equipe, perdão, pra gente fechar aqui essa primeira aula, tá gigante já, né? Nome, descrição, privacidade, é aqui que você edita tudo que você construiu. Olha lá, vou mudar. Quero mudar o nome, quero mudar a descrição, quero mudar a privacidade, permissão de mensagem, ó, aqui que a gente vai alterar tudo, tá? Editar mensagem enviada, excluir mensagem enviada, também vou bater aqui um bate-pronto rápido com você, porque a gente vai ver cada um desses pedacinhos aqui, na prática, no que vai influenciar. Proprietários de equipe podem excluir mensagens enviadas, adicionar, editar
canais, adicionar e editar canais privados, excluir canais, adicionar, editar e remover aplicativos, adicionar, editar e remover guias, adicionar, editar e remover conectores. Olha quanta coisa que eu posso permitir ou bloquear na usabilidade desses canais e dessas equipes do Microsoft Teams. Só com a questão de permissão de mensagem, que é o principal, né, do Teams, é o chat de grupo ali. Menções, mencionar equipes em mensagens, eu ativo ou desativo essa possibilidade, essa capacidade. Canais de menção de mensagem, permissão de convidado, os convidados podem adicionar e editar canais, perigoso isso aqui, hein? Deixar um convidado de fora, ficar mexendo muito na estrutura da sua equipe, por isso que vem desativado, a não ser que esse pessoal de fora que está entrando seja todo treinado, você tem certeza que não vai fazer bagunça, aí você dá um pouquinho mais de autonomia para esse convidado, para ele ficar quase parecido com um membro, tá? Mas nunca parecido com o gestor, com o proprietário, tá? Os convidados podem excluir canais, misericórdia, aqui é perigoso, né? Configurações divertidas, aí tem as GIFs, classificação de conteúdo por GIF moderada ou restrita, possibilidade de usar adesivos e memes para comunicação ficar mais fluida, mais divertida, para dar aquele fôlego naquela comunicação sisuda corporativa, que é sempre corporativo, muito sisudo, muito sério. Isso a gente vai discutir mais para frente também, né? O RH gosta muito dessa parte. Memes personalizados, que você pode criar e personalizar, tudo isso a gente consegue alterar, tá? E aqui tá a visualização de como está hoje, ó, o que está desativado e o que está ativado, tá vendo? Para configurações divertidas, permissões de convidado, menções e permissões de mensagem. Então, como overview já tá bom. A gente vai entrar em cada uma dessas ferramentas e possibilidades e categorias, né, de ferramentas e de configurações a partir das próximas aulas. E aí, ufa! Se você gostou dessa aula, você pode deixar nos comentários aqui, na ferramenta de comentário e de suporte abaixo da videoaula, tá certo? Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima aula de administração de Microsoft Teams.